Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Ciência. Hoje, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, vamos falar da cientista brasileira que revolucionou a agronomia mundial. Vamos falar de Johanna Dobereiner. Johanna nasceu em Auschwitz, na República Tcheca, no dia 28 de novembro de 1934. Mudou-se ainda criança para Praga, para que seu pai pudesse assumir o cargo de professor de Química da Universidade de Praga. Durante a Segunda Guerra Mundial, seu pai foi preso por ajudar os judeus a fugirem. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, os falantes de língua alemã na República Tcheca foram perseguidos e expulsos, e foi o que aconteceu com a família de Johanna, que viajou com seus avós para a Alemanha Oriental e mais tarde para a Baviera, onde reencontrou seu pai e seu irmão. Assim como na Alemanha Oriental, em Munique, Johanna trabalhou em fazendas, o que a motivou a fazer um curso de agronomia na Universidade de Munique, em 1947. Na Universidade de Munique, conheceu Jürgen, estudante de medicina veterinária, com o qual se casou em 1950. Ainda em 1950, Johanna se muda para o Brasil, para trabalhar no Serviço Nacional de Pesquisas Agropecuárias, no ramo de microbiologia de solo, sendo uma das pioneiras dessa área. Se naturalizou brasileira em 1956 e, em 1957, se tornou pesquisadora assistente do CNPq e, entre 1963 e 1969, pesquisou sobre as limitações da fixação biológica do nitrogênio, um tipo de fertilização de plantas. Nessa época, poucas pessoas acreditavam que a fixação biológica do nitrogênio, ou FBN, poderia concorrer com os fertilizantes minerais. Mas, baseado nos trabalhos de Johanna, em 1964, iniciou o programa de melhoramento da soja, o que foi uma quebra de paradigma nas ciências agropecuárias, e que era o inverso do orientado pelos Estados Unidos, o maior produtor de soja da época. Johanna usava uma simbiose entre a soja e a bactéria Rhizobium, que era responsável por decompor a matéria orgânica eliminada pela soja e fixar o nitrogênio no solo. Ou seja, a partir dessa simbiose, a soja produzia o seu próprio adubo, tornando-se um método mais eficiente de crescimento de soja, permitindo inclusive a eliminação de adubos convencionais, o que representa uma economia de 2 bilhões de reais anuais para o Brasil. Com menor custo de produção, a soja brasileira pôde competir internacionalmente com outros grandes produtores, como os Estados Unidos. Na década de 70, em plena crise energética, a doutora Dobereiner estava envolvida em aplicar o FBN nas plantações de cana-de-açúcar. Johanna encontrou 9 espécies de bactérias diazotróficas que eram capazes de fixar o nitrogênio em simbiose com gramíneas, cereais, tuberosas e algumas espécies de cana-de-açúcar, o que levou à produção em massa do etanol, gerando o programa Proálcool em parceria com diversos países e liderança da recém-fundada Embrapa, uma agência de excelência em agropecuária reconhecida mundialmente. Johanna foi uma das primeiras pesquisadoras da agência. Johanna tem uma longa carreira, cheia de títulos, premiações e cargos. Em 1963, se tornou mestre em bacteriologia pela Universidade de Wisconsin, Estados Unidos. Em 1966, se especializou em microbiologia de solo no Instituto Pasteur, em Paris, França, com bolsa do CNPq. Em 1971, fez pós-doutorado pela Rothamsted Experimental Station, na Inglaterra. Em 1975, tornou-se Doctor of Science pela Universidade da Flórida.
e em 1980, Dr. honoris causa pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ocupou a vice-presidência da Academia Brasileira de Ciências. Foi membro da Academia Pontifícia de Ciências do Vaticano. Em 1979, ganhou o Prêmio Bernardo Russell da Organização dos Estados Americanos. Em 1989, foi a ganhadora do Prêmio de Ciências da Unesco. Em 1990, recebeu a Ordem de Mérito de Primeira Classe da República Federal da Alemanha. E em 1997, Johanna Dobrainer foi indicada para o Prêmio Nobel, entre outras dezenas de títulos. Johanna morreu no dia 5 de outubro de 2000, aos 75 anos, na cidade de Seropédica, no interior do Rio de Janeiro. 3 anos antes, em 1997, seu filho, Lawrence Dobrainer, brilhante geólogo, foi assassinado. A Sociedade Brasileira de Engenharia e de Geologia criou em sua homenagem o Prêmio Lawrence Dobrainer para jovens geólogos. Autora de mais de 500 títulos, Johanna Dobrainer foi professora e orientadora de vários cientistas importantes. E é a 7ª pesquisadora brasileira mais citada no mundo e a primeira entre as mulheres. Por isso, a importância da valorização da ciência e dos cientistas, e também das universidades, institutos de pesquisa e agências de fomento, que, nem mesmo nos anos mais sombrios dos governos militares, foram banalizados, como mostra a própria história da Johanna Dobrainer, na qual boa parte de suas pesquisas foram custeadas pelo CNPq, sendo agências como o CNPq e a CAPES de suma importância para o desenvolvimento da ciência nacional. E ser patriota é defender o que há de melhor no país, bem como nossos cientistas. Então fica aqui a história de uma brilhante mulher e pesquisadora brasileira, que contribuiu de maneira imensa para o desenvolvimento do país. Na descrição, além das fontes, deixei artigos da própria Johanna Dobrainer, que será de interessante consulta para quem quiser conhecer mais a pesquisa dela. Bem pessoal, vou ficando por aqui. Se gostaram, deixe um joinha e se inscreva no nosso canal. Curta nossa página no Facebook, O Mundo da Ciência. Falou e até o próximo vídeo.